Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde para você. A quinta-feira é de tempo nublado aqui na capital e em alguns municípios do interior. Essas são imagens do Bombódromo em Parintins, onde o tempo também está com muitas nuvens. Nesta edição você acompanha o caso do estudante na zona sul de Manaus que foi assassinado em frente à escola com um tiro na cabeça. Além dos colégios, insegurança também nos terminais de ônibus. Na zona norte, perseguição a bandidos nesta madrugada termina em troca de tiros. Um policial e um suspeito foram baleados. Após rebelião e revista na penitenciária do Puraquequara, 2 dinamites foram encontradas na área externa da unidade. Tem ainda as informações sobre o trânsito aqui na capital e os flagrantes de desrespeito às leis. Motoristas não estão nem aí para as fiscalizações e estacionam em local proibido. Você é nosso convidado para participar da entrevista sobre o direito do enteado. Então, mande a sua pergunta para a nossa produção no telefone 3216-5551 ou pelo e-mail. E que tal visitar a Biblioteca Pública do Amazonas? O espaço já foi reaberto e oferece mais de 100 mil obras. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Esta semana você acompanhou aqui no Amazônia TV a situação da penitenciária do Puraquequara. 2 presos foram assassinados e uma tentativa de fuga acabou gerando uma rebelião. E por causa de tantos incidentes, a Sejus resolveu fazer uma operação pente fino na área do presídio. O repórter Rubens Medeiros tem mais informações ao vivo sobre essa situação. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Lili. Boa tarde a todos. Pois é, a gente acompanhou aqui no Amazônia TV uma semana bem intensa, bem violenta dentro dos muros do presídio do Puraquequara, aqui na capital. Rebelião, mortes. Por causa disso, diante dessas circunstâncias, a Secretaria de Justiça resolveu então fazer uma operação pente fino na área externa do presídio. Resultado, 2 bananas de dinamite foram encontradas no muro traseiro da unidade. A Polícia Militar já explodiu os artefatos. Tudo terminou bem, mas uma sindicância, uma investigação foi aberta para saber como é que esse material conseguiu entrar na unidade prisional do Puraquequara. Uma semana muito violenta, Lili. Inclusive, ontem à noite, 2 homicídios foram registrados na zona sul da capital. A última região de Manaus a receber o projeto Ronda no Bairro. Veja na reportagem. Em frente à Escola Estadual Nelson Alves Ferreira, as marcas da violência. O aluno Gessé Henrique dos Santos, de 16 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça quando saía da escola. O disparo partiu de um carro, não identificado. De acordo com testemunhas, ele havia se envolvido em uma confusão com uma colega. No bairro Petrópolis, outro homicídio. Segundo testemunhas, um homem conhecido como Paulo Gordo fugiu pela rua Almir Pedreira, perseguido por outros 5 rapazes. Ele tentou entrar neste mercadinho. Foi encurralado e morto com vários tiros. Paulo Roberto Oliveira da Silva, de 24 anos, foi assassinado com 5 tiros. Os infratores disseram para a proprietária não se preocupar e executaram. Provavelmente é envolvimento com tráfico. Foi um acerto de contas por envolvimento com tráfico. Vieram para matar mesmo? Vieram para matar, não foi assalto, né? A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. E uma perseguição termina com um policial e um bandido baleados na madrugada desta quinta-feira aqui na capital. Segundo a polícia, 3 homens aproveitaram o momento em que um casal colocava o carro na garagem para realizar o assalto. Outras pessoas que estavam dentro da residência viram a ação e começaram a gritar, assustando o grupo que fugiu do local com o veículo. A família ligou para a polícia, que iniciou uma perseguição. As buscas só chegaram ao fim após uma viatura colidir contra o veículo usado pelos criminosos. Houve troca de tiros entre a polícia e bandidos. Um policial foi atingido no tornozelo e um dos suspeitos levou um tiro no abdômen. Todos os baleados foram encaminhados para o Hospital João Lúcio e passam bem. O trio foi autuado pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio. Os suspeitos foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus.
Por não existir agência da Caixa Econômica Federal em alguns municípios do interior, pescadores enfrentam dificuldades para receber o seguro-defeso. Muitos chegam a viajar 4 dias para chegar ao município de Tabatinga. O grande problema é a demora no pagamento. Vários deles chegam a dormir em frente ao banco para receber o benefício. O pescador Aloísio tenta pela segunda vez ser atendido na agência da Caixa de Tabatinga. Para garantir o atendimento no dia seguinte, ele vai ter que dormir no chão em frente do banco. O sacrifício é compartilhado com outros colegas. Muitos irmãos estão passando fome e comprando alguma coisa para comer fiado para pagar quando receber esse dinheirinho, né? Às 7 horas da manhã voltamos ao local e encontramos uma enorme fila dentro e fora do prédio. Dos 9 municípios do Alto Solimões, apenas Tabatinga possui uma agência da Caixa. Por isso, os pescadores que não possuem cartão cidadão são obrigados a viajar até a cidade para receber o benefício direto no Caixa. A maioria desses pescadores veio de outros municípios e enfrentou dias de viagens para tentar receber o seguro-defeso, benefício pago pelo governo federal para que eles fiquem sem pescar durante o período de 4 meses, de dezembro a março. Seu Raimundo veio com a esposa do município de Amaturá. Foram 2 dias de viagem. Ele diz que para receber o seguro-defeso lá na cidade onde mora, o pescador tem que comprar metade do dinheiro em mercadorias nos comércios credenciados pela Caixa. Vim lá de Amaturá para receber meu seguro-defeso aqui, porque lá, né, é difícil assim, como eu falei, que a gente só recebe pela metade. Tem que comprar para poder receber o restinho, né? Dona Maria disse que ela e o marido gastam em cada viagem que fazem até Tabatinga R$600 só com passagens. Ninguém pode comprar nada pra gente, não consegue fazer uma casa, nada, só pagando passagem pra lá e pra cá. Perto das 9 horas da manhã, as senhas foram distribuídas. Quem pernoitou na fila conseguiu uma chance de ser atendido, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Eu não consigo pegar a senha para mim poder resolver o problema. Já estou há 2 dias que estou vindo de lá de Benjamin para cá. A última parcela do seguro-defeso deve ser paga na segunda quinzena de março. Em nota, a Caixa Econômica informou que tem atendido a todos que procuram a agência de Tabatinga para receber o benefício, mesmo com a grande demanda, e tem buscado solicitar o cartão cidadão para que aqueles que não possuem, e orienta também sobre os procedimentos para que possam receber o benefício nas casas lotéricas e correspondentes bancários mais próximos da residência. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos intensifica a fiscalização aos veículos que fazem o transporte escolar aqui na capital. E quem tem as informações é o repórter Tiago Herculano. Com o retorno do período escolar, a SMTU está realizando fiscalizações em toda a cidade para coibir o transporte escolar irregular. Só nesta quarta e quinta-feira foram apreendidos 4 veículos. E é por isso que eu vou conversar agora com o Valdir Frazão, ele que é diretor de transportes urbanos da SMTU. Valdir, que irregularidades esses veículos apresentavam? A primeira e mais grave irregularidade é que não são cadastrados no SMTU e, portanto, não têm autorização para operar o transporte escolar. Isso é um perigo para aqueles pais que querem ter esse serviço, né, porque essas pessoas podem não estar habilitadas devidamente para operar nesse sistema de transporte. O que vai acontecer com esses veículos apreendidos? Os veículos apreendidos são multados pela SMTU com uma multa de 31 FMs, aproximadamente R$ 2.313, e só após o pagamento da multa serão liberados. Quem desejar se regularizar, vir até a SMTU, o que precisa trazer? Qual é o procedimento? Primeiro, ele entra em contato com a SMTU para obter essas informações através do telefone 118, pelo e-mail também da SMTU, smtu@pmm.am.gov.br, e o pai que quiser saber quais são as empresas devidamente cadastradas, pode entrar no site da prefeitura no www.manaus.am.gov.br. Obrigado, diretor. As fiscalizações continuam no decorrer da semana. Tiago Herculano para o Amazônia TV. E a Prefeitura de Manaus começou a trabalhar na ladeira, no Monte Pascoal, onde ocorreu o acidente com uma van no início deste mês, que resultou na morte de uma criança de 6 anos.
Semáforos estão sendo instalados neste cruzamento da Avenida Samaúma, na zona norte da capital. É uma área movimentada que fica próxima ao local do acidente que resultou na morte de uma criança em 7 de fevereiro. Este trecho da rua Beija-Flor, que o motorista da van escolar tentou subir quando perdeu o controle da direção e que foi interditado após o acidente, começou a ser recuperado. Por enquanto, apenas sarjeta e meio-fio estão sendo refeitos. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a recuperação do pavimento ainda não pode ser feita porque a perícia do acidente não foi concluída. Não perca, depois do intervalo, o trecho que estava em obras na General Rodrigo Otávio, em frente ao FAM, é liberado, mas os congestionamentos continuam. E nós estamos esperando a sua pergunta sobre o direito do enteado. O advogado Marco Evangelista já está aqui no estúdio para esclarecer as dúvidas. Fique de olho no relógio, agora, aqui na capital, 12:12. Continue ligado que a gente volta já já. Educar os motoristas é uma tarefa difícil para qualquer órgão de trânsito. Em Manaus, é só relaxar na fiscalização e os condutores já voltam a cometer infrações básicas, como estacionar em canteiros. Na Avenida Airão, por exemplo, nossos repórteres flagraram vários motoristas que insistem em parar em local proibido. Nem bem a nossa equipe chega à Avenida Airão, já encontra esta moto vindo no sentido contrário. Segundo o Manaus Trans, a Avenida Airão é a via onde se registra o maior número de multas de trânsito. São pelo menos 600 autuações por semana, mais de 2.000 por mês. E olha só essa fileira de carros. Todos os veículos estão estacionados irregularmente. Encontramos várias irregularidades. A principal, estacionar ao lado do canteiro central. Em frente a este hospital, os motoristas não se intimidam nem mesmo com a nossa presença. Encontramos até o carro dos Correios. Eu sabia que o senhor não pode estacionar aqui? Já estou saindo. Este pastor está de carona. Estou só esperando um amigo que está pegando uns exames aqui. Tá? Mas não pode estacionar aqui. Eu sei. Tá certo. Rapidinho. Tá legal? Outros, quando questionados, fugiam da nossa equipe. O senhor sabia que o senhor não pode estacionar o seu carro ali? Charles afirma que mesmo com a fiscalização, os motoristas insistem em estacionar ao lado dos canteiros. Sempre acontece isso aqui? Sempre acontece. Não adianta o Manaus Trans passar aqui? Não adianta. As pessoas continuam estacionando errado. Com certeza. Tá complicado. Nós entramos em contato com o Manaus Trans, que informou que irregularidades como estas aí mostradas na reportagem podem ser denunciadas sim pelo telefone 0800 092 1188. Vou repetir, 0800 092 1188. Uma equipe do Manaus Trans foi deslocada para a Avenida Airão e 20 autuações e 2 remoções foram realizadas só agora pela manhã. E agora, pela manhã também, o Manaus Trans liberou um novo trecho da Avenida General Rodrigo Otávio, bem em frente ao FAM. O repórter Rubens Medeiros esteve lá e conta o que mudou lá. A Avenida General Rodrigo Otávio agora já passam das 9h15 da manhã, como você de casa pode ver, um movimento intenso, como sempre, né? Só que tem uma novidade a partir de hoje aqui na avenida, é que o Manaus Trans entregou agora pela manhã essa nova faixa. A partir de agora, quem vai para o Japim, para o centro da cidade, direita livre. Quem vai para o FAM vai ter que ficar no canteiro central, na faixa central. E obrigatoriamente não vai mais poder ir reto ali, vai ter que entrar à esquerda, lá no semáforo. Outra alteração vai ser no quesito retorno. Quando a pessoa que estiver na UFAM sair da UFAM, não vai mais poder fazer o retorno aqui onde estão esses cones. Você vai ter que ir até a Bola do Coroado para conseguir fazer o retorno. A gente conversou agora há pouco com o diretor de engenharia do Manaus Trans e ele falou que esse projeto foi milimetricamente pensado para dar mais fluidez. O trânsito, com certeza, a quantidade de carros não vai ter como diminuir, obviamente, mas a fluidez, sim, veja só o que ele falou. Nós não queremos diminuir a quantidade de veículos aqui, nós queremos aumentar a velocidade. Então o tráfego continua intenso, mas com uma velocidade maior. Com isso, você diminui o tempo de viagem do motorista. Esse é o ganho. Enquanto os condutores não se acostumarem a esse novo ritmo, a esse novo esquema de deslocamento,
e as alterações não forem 100% mudadas, não forem construídas essas barreiras, enquanto tiverem esses cones, os agentes do Manaus Trans vão ficar aqui no local tentando coordenar essa ação. Rubens Medeiros para o Amazônia TV. As famílias estão cada vez mais modernas, se formando por meio de vínculos afetivos dos seus integrantes e não mais apenas pelos laços sanguíneos, ou seja, não seguem mais um padrão em sua formação. E diante dessa configuração, como é que fica o direito do enteado? Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Marco Evangelistas, que já está aqui no estúdio. Tudo bem? Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, como é hoje definido para a justiça, para o direito, o conceito de família? Pois é. O que é família? É a pergunta que não quer calar. Se você me perguntasse isso há 20 anos atrás, eu poderia lhe dizer que a família é aquilo que nasce a partir do casamento. Acontece que, nos últimos 20 ou 30 anos, o direito veio reconhecer uma realidade. É que a família é um fato. Família não é lei, família não é direito, família é algo que simplesmente acontece, que não depende de legitimidade, não depende de lei, não depende de Código Civil. Então poderia dizer, família hoje é um grupo de pessoas que se sentem afetivamente ligados e se ajudam mutuamente. Esse conceito não é completo, como nunca será o conceito de família. Então vamos agora entender quais são os direitos que o enteado tem já diante dessa nova configuração da família. Quem é o enteado? O enteado é quando alguém se junta com a intenção de criar uma nova família com um cônjuge, com um companheiro e traz filhos de uma relação anterior, esta pessoa é chamada de enteado. Então nós podemos dizer aqui que vira um filho postiço. Inclusive, diz o nosso código, o Código Civil, que para que o enteado possa conviver com o novo pai e a nova mãe, tem que ter o consentimento da nova esposa ou do novo esposo. Esse é o enteado. Quais são os direitos do enteado? Depende. Nós temos dois enteados. Nós temos aquele enteado que é tão somente tolerado, que é tão somente aceito dentro de casa, e temos aquele enteado que é tratado como um novo filho, que é tratado sem distinção do meu, do seu e dos nossos. Todos são os nossos filhos. Então tem dois enteados. Esse primeiro enteado, que é tão somente tolerado e aceito, o direito que ele tem é de ser respeitado e de ser bem tratado. Até porque não nos esqueçamos que esse enteado tem um pai ou tem uma mãe fora daquela casa ali. É desse pai, dessa mãe que terá os direitos e deveres do pátrio poder, do poder familiar, que antigamente era pátrio poder, que é o dever de sustento, educação e guarda. Agora, a partir do momento que o enteado é tratado como filho, nesse caso ele pode pedir algo que está revolucionando a jurisprudência. É a chamada filiação socioafetiva. E aquele pai que não é o pai biológico daquele enteado poderá ser chamado a se tornar pai socioafetivo. Ou aquela mãe que recebeu o filho de outro casamento do companheiro anterior será chamada a ser a mãe socioafetiva. E uma vez que esse enteado... Uma vez reconhecido exatamente, uma vez que esse enteado se torna filho socioafetivo, ele tem todos os direitos e todas as obrigações de um filho de sangue, de um filho adotado. Mas isso tem que ser requerido. Sim, isso não só tem que ser requerido, aliás, requerer é a parte mais fácil. Isso tem que ser requerido, tem que ser provado. Como que a gente prova? Como que a gente prova que alguém é tratado como filho? Geralmente se usa muito na prática, se usa testemunha, se usa depoimento, se usa às vezes fotos de família, com a família toda reunida, enfim. Esse interessado, que esse enteado, ele, se ele for interessado, ele tem que provar que jamais foi tratado sem nenhuma distinção quanto ao filho de sangue e quanto ao filho adotivo. Essa prova não é fácil, é difícil. Mas é possível. É possível. E uma vez reconhecido, o assento de nascimento, inclusive, pode ser alterado. É possível. Então você pode fazer o que se chama de adoção unilateral, exclui o pai anterior e coloca o novo pai socioafetivo. Isso é possível. Então, só para recapitular, o enteado ele tem direito então ao sustento, à guarda e educação. Sustento, guarda e educação, que são os direitos básicos de qualquer filho. Agora vamos à primeira pergunta que a nossa produção acabou de me repassar, que é com relação a plano de saúde. Uma telespectadora ligou e disse que a empresa onde ela trabalha não adotou esse enteado dela no plano de saúde. E aí, como é que fica? Pois é, qual é o problema? O problema é que acontece com o enteado que se torna filho socioafetivo é o mesmo problema da união estável. Ou seja, não tem documento enquanto não houver uma sentença, enquanto não houver uma declaração, enquanto não houver papel.
Então, na verdade, essa empresa não tem como saber, e aí desculpa a nossa telespectadora, se realmente aquela pessoa é um filho socioafetivo ou é aquele enteado que eu falei que é tão somente tolerado. O que a nossa telespectadora tem que fazer? Amanhã, cedinho, procura um advogado da Defensoria Pública para iniciar o processo de reconhecimento do filho socioafetivo. Só com esta sentença na mão e esse registro provando isso, que ela vai conseguir colocá-lo como dependente. Ela tem esse direito garantido. Sim. Agora vamos para outra pergunta. Uma outra telespectadora, ela morava na casa do padrasto do filho durante 16 anos. E aí, com o falecimento desse padrasto, ela teve que sair da casa. Os filhos pediram a casa de volta. Como é que fica essa situação? Ela tem realmente direito ou não? Olha, não só tem direito decorrente de direito de família, como pode ter direito máximo ao bem, direito de propriedade. Pelo que eu ouvi, ela ficou 10 anos, foi isso? 10 anos. Veja, se ela estava ali de favor e foi esquecida e foram deixando ela ficar ali, que é o que acontece na prática, você acabou de usucapir esta casa. Desde 2003, que basta que você fique 5 anos, e passa rápido 5 anos. 5 anos em imóvel urbano, uma metragenzinha lá, 250 metros quadrados, você pode se tornar dono daquilo. Dono. Se não tinha ali uma relação jurídica, se estava ali, chegando e ficou 5 anos, é seu. Por que existe isso? Porque isso significa que a pessoa que estava lá cuidou mais do bem do que o dono, que deveria cuidar e não cuidou, deixou ali nas mãos dela. Então tem direito sim. Um direito adquirido? Pode pedir usucapião. Tá certo, então. Eu vou pedir para o nosso convidado ele permanecer aqui no estúdio, porque ainda nesta edição a gente volta com mais perguntas sobre o direito do enteado. Então mande logo a sua pergunta para a nossa produção no 3216-5551 ou então para o nosso e-mail, o e-mail do Amazônia TV. Depois do intervalo, nossos repórteres voltam à escola onde o adolescente foi assassinado com um tiro na cabeça e encontraram o pai da vítima. E nos terminais de ônibus continuam as reclamações sobre a falta de segurança. Portanto, é que a gente previne andar, né, sem celular, mostrando por esses motivos, né? Olho no relógio agora, 12:25. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e o Amazônia TV volta já. Nós voltamos a falar sobre o caso do estudante que foi morto ontem em frente à escola. Agora pela manhã nós voltamos ao bairro da Betânia, no local onde o adolescente Gessé Gonzaga foi atingido por 2 tiros na cabeça. O pai do adolescente contou à repórter Laura Liz como ficou sabendo da morte do filho. Dia de aula normal para os estudantes da escola Professor Nelson Alves Ferreira. Do lado de fora encontramos este homem olhando para os alunos. Ele é o pai do estudante que morreu nesta quarta-feira com um tiro na cabeça. Gessé viu um tumulto na rua, mas não imaginava que o corpo no chão era do filho dele. Vindo do trabalho, eu resolvi atalhar por um beco que tem aqui. Aí eu vi a movimentação aqui na frente, até então eu não sabia que era meu filho, entendeu? Foi quando o policial perguntou de um outro aluno o nome dele, aí o rapaz informou que era Gessé Henrique. Aí eu fui verificar lá, tirei o pano de cima do rosto dele, aí constatei que era meu filho. O velório foi na casa da mãe do adolescente de 16 anos. Amigos e parentes foram se despedir de Gessé Henrique Matsui Gonzaga, o filho mais velho de Gessé Gonzaga, que vai guardar a imagem de um filho dedicado e sonhador. Não era envolvido com droga, com galera, com nada disso não. Qual era o maior sonho do seu filho? Era concluir os estudos e, como todo jovem, né, seguir a carreira dele. Ele gostava de jogar basquete. A polícia trabalha com uma hipótese. Uma briga com uma colega de classe teria motivado o crime. Ela teria feito ameaças ao adolescente, que, segundo familiares, não tinha inimigos e nunca se envolveu em confusão. Gessé Henrique saía da escola no bairro Betânia quando um carro preto se aproximou. O ocupante do veículo desceu e fez o disparo. Eu queria que as autoridades tomassem conhecimento, providência e que fizessem justiça para que isso não viesse a acontecer mais, que é a vida de um adolescente que foi embora.
E um outro adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por 3 tiros na madrugada desta quinta-feira em um posto de gasolina no bairro Monte das Oliveiras. Segundo a polícia, o crime estaria relacionado ao tráfico de drogas na região. A mãe da vítima explicou que o filho era usuário de drogas e tinha uma rixa com um traficante do bairro onde morava. PM é acusado de matar um cachorro com um tiro na cabeça no início da semana em um hip-hop que fica entre os bairros Jorge Teixeira, na Zona Leste, e o outro bairro deve ser o Mundo Novo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Rubens Medeiros, que vai situar melhor a gente sobre essa situação. Então, Rubens. Oi, Lili, estamos de volta. Infelizmente, essa não é a primeira reclamação da comunidade lá na Zona Leste com relação aos policiais do Ronda no Bairro, no 30º SICOM. De acordo com a comunidade, os policiais fazem as abordagens de rotina de uma maneira muito violenta, mas o ápice dessa confusão foi na terça-feira, quando 15 crianças estavam jogando bola e os policiais chegaram atirando, matando o animal. Só que tem um porém, a denúncia foi feita pelos moradores à imprensa e não à corregedoria da Polícia Militar. E o erro está aí, tem que fazer a denúncia à corregedoria para que o processo se desenrole com embasamento. A gente vai conversar a partir de agora com o porta-voz da Polícia Militar, o Tenente Coronel Peter Smith. Coronel, boa tarde, obrigado pela participação aqui na Amazônia TV até agora. Tá tudo na base da fofoca. Enquanto não chegar a denúncia oficial dos moradores à corregedoria, não tem como fazer nada, é isso? Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. O fato é o seguinte, a denúncia já existe através da imprensa. E a Corregedoria de Polícia, junto com o comando da 30ª SICOM, Major Matias, já estão apurando os fatos. Mas para que haja a materialidade do fato em si, é preciso que os moradores que encontraram esse cartucho que foi disparado alvejando o animal, seja conduzido para a Corregedoria para que se haja a materialidade e assim abrir um processo correto. Se for confirmada a participação dos policiais de maneira abusiva e terem matado esse cachorro, eles vão responder de forma administrativa e também criminal? Sem dúvida alguma. Eles infringiram o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, que é maltratar, mutilar qualquer tipo de animal. E no caso de morte, que foi o que aconteceu, a pena é aumentada em até 6 vezes. Essa pena pode ser de 3 meses de detenção a 1 ano. Vale lembrar que os moradores precisam ir até a corregedoria, porque senão não vai ter muito fundamento fazer uma denúncia baseada só na imprensa, é isso? É verdade. É interessante que vão até lá, já se prontificaram a fazer isso, então façam. Façam, que é para a gente poder fazer um processo correto dentro da lei. Inclusive hoje, no programa Polícia Presente, nós tivemos vários telefonemas questionando essa ação policial, essa ação errada do policial militar. E nós vamos coibir, o comando da Polícia Militar não compactua com isso de maneira alguma. E as investigações continuam. Coronel, obrigado pelas informações. Lili, vale lembrar que a relação entre polícia e comunidade tem que ser a melhor possível. A gente sabe que o Ronda no Bairro é um projeto que deu certo, que é muito bom aqui em Manaus, só que existem esses casos isolados, por sorte são isolados, mas a ideia é justamente coibir a má conduta de policiais nessas situações. Mas a gente sabe que a polícia faz o seu trabalho, está aí para ajudar a comunidade. Inclusive, a gente já quer fazer o convite para você que amanhã o projeto Ronda no Bairro completa 1 ano. Então, as comemorações, o estreitamento de laços entre polícia e comunidade vai se dar a partir das 8 horas da manhã, lá no Centro de Convivência da Família, lá no Cidade Nova. Com você. Obrigada, Rubens, pelas informações. A nova administração municipal prometeu revitalizar os terminais da capital. Enquanto isso não ocorre, os passageiros sofrem com as péssimas estruturas dos terminais. Porém, a principal reclamação é com relação à demora dos ônibus. No Terminal 5, bairro São José, a reclamação dos passageiros é uma só: a demora dos ônibus depois das 10 horas da noite. Porque eles não têm uma hora fixa, né? Se passar 9 horas, outro vai passar só 10, às vezes passa 10h20, a gente fica 1 hora esperando. A estrutura e a iluminação também não estão nas melhores condições. Realidade semelhante com o que ocorre no Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Muitos passageiros reclamam da demora. O ônibus demora muito. Fica um tempão esperando. Aí eu vou pegar o 61, né? Não sei que hora eu vou sair daqui. Apesar da presença dos seguranças, algumas pessoas não acham o local seguro. 2 rapazes que já estão acostumados a assaltar, que chama até ele de bola, né?
ele assalta geralmente o pessoal aqui com uma arma, aí volta, o pessoal aqui das barracas dizem que de 2 em 2 semanas eles estão assaltando aqui. Depois que assaltam uma pessoa, passa uma semana, 2, voltam a assaltar de novo e nunca pegam ele aqui. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que está finalizando o procedimento para a licitação da reforma nos terminais 3, 4 e 5. Com relação ao atraso dos ônibus, a situação deverá ser verificada pela Fiscalização de Transportes. Agora vamos saber como é que deve ficar o tempo em toda a região. Confira mais detalhes no mapa. Quinta-feira será de tempo nublado e com chuvas isoladas no Amazonas, Pará e Rondônia. Nas demais áreas do mapa, céu parcialmente nublado. Vamos às temperaturas. A mínima em Macapá e em Manaus fica em 23 graus. Em Rio Branco, máxima de 27 e em Boa Vista não passa dos 33 graus. A seguir, direito do enteado. Você sabe quais são? Tem dúvidas? Então liga para a nossa produção que ainda dá tempo do nosso convidado responder às suas perguntas. E a Biblioteca Pública do Amazonas já está funcionando. Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho. Nós voltamos em instantes. E a gente volta a falar sobre os direitos do enteado com o advogado Marco Evangelista, que continua aqui conosco no estúdio. Então, a gente recebeu várias perguntas durante o intervalo e uma delas é com relação à pensão alimentícia. Perguntou em caso de morte, né, de um dos pais, né? Sim. Tem direito, se o pai for casado? Sim, uma vez reconhecido o filho socioafetivo, então tem a pensão previdenciária, igual um dependente como outro qualquer, como pode ter ainda, independente da pensão, também direito à herança. Então tem direito à pensão, de acordo com a lei da Previdência, até os 21 anos de idade. E quem é casado, né, com outra mulher que já tem outros filhos, que vem de uma relação, e aí, nesse caso, se a esposa não aceita os filhos, como é que fica essa situação? Ele tem direito a ser registro? Olha, isso é muito importante, porque a relação para fim de pensão previdenciária, a relação de filho não se confunde absolutamente com a relação entre os pais, entre um dos pais e o outro. Então não importa se o filho é matrimonial ou extramatrimonial, para fins de pensão por morte, o direito é igual. O direito é igual. Não muda. Não muda. E com relação à herança? Temos muitas perguntas com relação à herança. Com relação o enteado à herança, tem direito à herança desse novo casal? Isso dá muita briga. Veja que é comum haver reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem, justamente nem tanto para ser filho, mas para ter direito à herança. Qual é o prazo para se requerer uma herança no Brasil? 10 anos. 10 anos. É o prazo que tem alguém para requerer fazer petição de herança. Uma vez reconhecido, é tão herdeiro quanto qualquer outro. Agora, o problema é que, muito provavelmente, é muito mais fácil se reconhecer em vida, com a pessoa ainda em vida, do que depois que ela morre. Porque depois que ela morre, vai ter 2 processos. Vai ter correndo o processo de inventário e o processo de reconhecimento. Então, é muito provável que ele pegue algum patrimônio, mas já deteriorado pelo tempo. Tem uma telespectadora que ela ligou e ela disse que ela já é viúva, né? E o enteado dela, que já tem 30 anos. Essa é a situação dela. Só que ela comprou uma casa junto com o ex-marido e ela quer saber, agora ela quer vender, ela quer saber qual é a porcentagem, se ele tem direito a esse imóvel. Bom, imagino que a casa seja dela e do ex-marido. Bem, a lei é clara. Na verdade, quando você vai vender algo para qualquer pessoa, você está vendendo que é seu. Então ela pode vender. O enteado, nesse caso aí, só tem direito quando ela falecer a parte do dinheiro, se ainda houver nesta casa. Agora, quando ela vender a casa, é dela. Pode vender, não tem problema. Ou seja, ela pode vender e ele não tem direito a essa... Olha, a lei só restringe essa questão de venda quando é para vender pro descendente, para vender pro filho. Aí tem que ter autorização dos outros, mas para vender para terceiros, é livre, não precisa autorização de ninguém. Outra pergunta também relacionada à pensão também. Diz o seguinte, é a telespectadora que ligou e diz que o atual marido dela não aceita os filhos dela que vêm de outra união. Como é que fica essa relação? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Se ele não aceita, se ele não trata como filho, lamento informar, mas filhos socioafetivos esses do seu esposo não são. Eles são filhos de você e do pai deles, que
na relação anterior. É desse pai que não está mais morando com você, é ele que tem o dever de guarda, sustento e educação junto com você, não seu esposo novo. Então, na verdade, uma vez provado que não existe esta relação afetiva e de filho, não é o fato de estar tão somente morando na mesma casa que gera esse direito de enteado à pensão e à herança. A gente observa que as perguntas estão muito em torno de pensão e herança. Sim. Seria bom a gente explicar com relação aos tipos de união, né? Para explicar se tem ou não direito à herança. Sim, a gente pode aqui fazer um viés. Veja, cada vez mais o casamento está sendo menos considerado como um único vínculo para que se peça a pensão alimentícia. Hoje, o que o judiciário quer saber é: conviveu junto, colaborou para o patrimônio, deu apoio moral e afetivo. Uma vez comprovado isso, nós já temos direito de pensão para a outra, nós já temos direito de pensão para o companheiro, para a concubina, e o que é pior ou melhor é que isso está se disseminando por todo o judiciário. Isso quer dizer o quê? O fato de haver um matrimônio não é garantia absoluta que só a esposa tem direito à pensão. Então, qualquer outra mulher, no caso aqui, se for mulher, qualquer outra mulher que tenha ajudado esse homem a sobreviver, às vezes até manter a família dele, tem tanto direito à pensão quanto ela. Ou seja, esse é o novo direito civil. No linguajar popular, a extraoficial tem tanto direito como a oficial. Com certeza. Se provar também. Sim, tudo no direito é prova. Tudo, porque alegar, falar, a gente costuma dizer, falar até bonequinho fala. A prova é que é difícil. E vamos falar também com relação ao direito, né, dessas famílias. A gente tem 10 tipos de famílias que são... Temos 10 tipos de família. Reconhecidas, né, pela Constituição. 10 tipos. Eu, às vezes, nem lembro de todas. Então, nós temos família monoparental, anaparental, que são aqueles irmãos que moram juntos. Nós temos um tipo de família chamada família eudemonista ou família eudemônica, que é onde ocorre que o homem mora com mais de uma mulher, tratando todas como esposa, ou vice-versa. Esse tipo de família já é reconhecida pelo direito. Inclusive, ano passado, em 2012, tivemos o primeiro caso de reconhecimento de união pluriafetiva. Um homem se tornou convivente de 2 mulheres, todas com iguais direitos. Então, na verdade, nós temos família nuclear, nós temos família matrimonial, nós temos família... E a mais comum de todas é a família reconstituída. É aquela onde chega o homem já com relacionamento anterior e a mulher também com filhos anteriores, e aí temos o meu, o seu e os nossos. É a família reconstituída. Rapidamente, queria que você falasse com relação à pensão, que ela também pode ser para descendentes e ascendentes, né? Parentes, ascendentes e descendentes. De acordo com o novo Código Civil, a pensão é para o familiar que precisa. Então você só tem que provar que precisa e de quem você pede pode provar. Existe pensão para ascendente, para descendente, para colateral. Então o irmão tem responsabilidade com o irmão no novo Código Civil, não houver ascendente e descendente. Nós temos pensão per saltum, que é cobrar pensão dos avós se os filhos não puderem, e pode cobrar também pensão dos netos se os filhos não puderem pagar. Então a relação de pensão hoje não tem mais a ver só com pai e filho. Qualquer parente está sujeito a ser réu numa ação de alimentos. Tá certo, eu gostaria de agradecer a sua participação. Pois não. Uma próxima vez. Obrigado, bom dia. O mês de março vai começar com muita dança. O SESC vai dar espaço a bailarinos de outras academias para que possam mostrar a sua arte na dança. Rubens Medeiros, que novidade é essa? Oi, Lili, estamos de volta. Vamos dar uma desopilada, deixar de falar de coisa ruim, falar de coisa boa, falar de cultura, de arte. Pois é, o nome do projeto do SESC é SESC em Dança. O objetivo é esse, é levar a população à dança, levar os benefícios da dança. Vamos conversar com o Rodrigo Vieira, que é coreógrafo, que vai se apresentar agora no dia 2, no espetáculo de jazz. Rodrigo, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Amazônia TV. Qual é o benefício que a dança traz para o corpo? Boa tarde. Bom, são N benefícios. Além de saúde mental, a saúde corporal é o que mais trabalha, né? A dança, ela acaba corrigindo postura, corrigindo alguns defeitos que a gente acaba tendo de uma forma de sentar, uma forma de andar, e trabalha a lateralidade. Essa lateralidade vai corrigindo alguma coisa. E fora o trabalho social, que é trabalhado em grupo, e aí você consegue trabalhar com pessoas ao seu lado. N coisas que eu posso dizer de qualidade que a dança trabalha. Então, vamos fazer o convite para quem está em casa, dia 2, de graça, onde? No Teatro do SESC, no José Lindoso, vai ser às 18 horas. E vai ser ministrado também uma oficina no dia 1º, vão ser 2 oficinas, de 16 às 18 e de 18 às 20. Então vamos ver um pouquinho do que vai ser apresentado no próximo dia 2.
É isso, Lili. Tá todo mundo de casa convidado, então. No próximo dia 2 tem Sesc em Dança. É com você. Obrigada, Rubens. E por hoje é só, mas na nossa página no G1 Amazonas você acompanha essas e outras notícias. Obrigada pela sua audiência e fique agora com o Globo Esporte. Eu te espero amanhã